é uma grande responsabilidade quando a gente vai compartilhar sobre o amor de Deus, quando a gente vai compartilhar sobre aquilo que o Senhor fala na sua palavra, sobre aquilo que o Senhor fez na nossa vida, porque nesse momento muitas pessoas estão ouvindo, vocês estão ouvindo, na internet, né, também, pessoas ouvindo, e a gente sabe que as palavras que saem da nossa boca e aquelas que nós falamos em nome de Jesus, elas chegarão a muitos lugares, encontrarão pessoas vivendo diferentes momentos de sua vida. Então, nós estamos aqui com muito temor diante do Senhor e nós gostaríamos de orar nessa hora. Porque vocês imaginam como nós estamos, né, nervosos, porque a gente não tem esse costume de estar pregando assim diante da igreja e falando, mas nós sabemos e cremos que se o Senhor nos trouxe até aqui essa noite, é porque Ele quer nos usar, é porque Ele quer falar ao seu coração, Ele quer falar ao nosso coração, e nós estamos aqui para ser usados pelo Senhor. Então vamos orar. Senhor, eis-nos aqui humildemente na Tua presença, reconhecendo que nada somos, reconhecendo as nossas limitações, as nossas imperfeições, mas nós estamos aqui, Senhor, para sermos canais limpos, livres para o fluir do Teu Espírito e da Tua palavra. Que não haja em nós, Senhor, nenhuma vaidade, nenhum orgulho, nenhum sentimento que possa ser empecilho para o fluir da Tua palavra, Senhor. Sabemos que nesta noite as pessoas que aqui estão, as pessoas que Tu trouxestes até aqui, elas estão aqui porque o Senhor quer que elas ouçam a Tua palavra. Então, que essa experiência que o Senhor permitiu que vivêssemos possa estar abençoando a vida de cada um que aqui está e possa estar abençoando a nossa vida também. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A experiência que a gente passou, depois de 8 anos de casados, não dá para ser compartilhada nesse momento, porque, vocês imaginam, foram 1 ano e 5 meses e 5 dias que nós passamos dentro do hospital com o nosso filho. Então, vocês imaginam quantas experiências, quantos momentos. Então, hoje aqui, neste culto, a gente vai estar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida depois dessa perda que nós passamos. E que foi uma perda muito grande. Só quem é pai e mãe sabe o que é a partida de um filho, né? Nós costumamos dizer que nós não perdemos, porque se está com Cristo, não está perdido. Então, o Jonatas, o nosso filho, ele está com Cristo. Nós, como eu falei, depois de 8 anos de casado, depois que tínhamos passeado bastante, viajado bastante e comprado o nosso apartamento, enfim, aquelas coisas que todo casal sonha, né, em adquirir. Então, nós conversamos e decidimos que a nossa família precisava crescer. E aí, logo 1 mês depois que eu parei de tomar o anticoncepcional, eu engravidei. E foi uma festa, uma alegria, tanto para a nossa família, para nós dois, como para a nossa igreja, que acompanhou desde quando eu fui apresentada na igreja com 2 meses, vocês imaginam, né? Acompanhando, e Jorge chegou na mesma igreja com 7 anos. Então, foi um momento muito feliz da nossa vida, né? E aquele filho era aguardado pela nossa família, por nós, com muita expectativa, com muita alegria. Nós nos preparamos para a chegada do nosso filho, tanto cuidando da nossa saúde, quanto preparando o ambiente, o quartinho, cada momento vivido com fotos, com sonhos mesmo, né? E a minha gestação transcorreu maravilhosamente bem. Eu estava radiante. Eu acho que eu nunca me senti tão linda, porque engordei pouquinho, foram só 8 quilos durante a gravidez, eu corria, eu caminhava, super disposta, trabalhei até o finalzinho. E aí,
chegou o dia do nascimento do Jonatas. Tudo preparado, fomos para o hospital. E quando chegamos lá, aquele momento de sonho, num piscar de olhos, se transformou num grande pesadelo. Devido a um problema que eu desenvolvo quando engravido, que a gente só veio saber disso depois, na gestação do Gabriel, eu desenvolvo algo chamado oligodramia, que o organismo para de produzir o líquido amniótico. E esse líquido é que oxigena a placenta para que o bebê se desenvolva bem. E, naquela altura, naquela época, eu desenvolvi esse problema. E isso é detectado como, né? Você que pensa em engravidar, ou você que está grávido, enfim. Como é que a gente percebe isso? Só tendo um olhar muito minucioso de quem está fazendo a ultrassonografia. E não foi o que aconteceu. A pessoa que fez a minha ultrassonografia, e foi a pessoa que fez todas as ultrassonografias, não percebeu, lá no finzinho, que eu estava com essa diminuição. Então, devido a esse problema da oligodramia, o Jonatas asfixiou na minha barriga, e isso fez com que essa asfixia fosse de um modo muito elevado, tanto que o nosso filho nasceu com Apgar 1. Quem é da área da saúde sabe que uma criança ela pode ter Apgar de 1 a 10, né? Porque 0 é quando nasce morta, né? Então, o Jonatas ele teve o Apgar 1. Na época, a gente não entendia o que era isso, mas depois, lendo, a gente veio a entender que faltou um pouquinho para o nosso filho morrer. Mas o Senhor não queria dessa forma. E aí, devido a essa asfixia, o Jonatas desenvolveu um problema, que o Jorge vai falar. Irmãos, esse parto estava determinado a ser um parto normal. E eu via os pais entrarem para ter a cirurgia e saindo, os bebês ficando lá naquele vidrinho, todo mundo olhando, todo mundo feliz, e o meu não saía. Quando de repente veio uma enfermeira e falou: pai, está tendo um problema. Aí eu fui lá, eu não pude acompanhar o parto até aquele momento. Depois eu pude entrar na sala sem estar esterilizado. Quando chego lá, eles falaram: não estamos conseguindo puxar o neném, ele não está tendo força, precisamos fazer uma cesárea. Eu falei: olha, tira o neném, eu quero meu filho. E quando eles conseguiram fazer essa cesárea, o menino estava literalmente roxo, entendeu? Todo roxo, mas com vida. E teve que correr para uma UTI imediatamente, colocar o respirador e uma série de procedimentos. Depois, nessa UTI, nesse hospital que ele foi transferido, nós viemos a saber que devido a essas asfixias, ele desenvolveu uma doença chamada encefalomalácia, que é a queima de todas as células, a destruição de todas as células do cérebro, onde os médicos falaram que ele não ia respirar, não ia falar, não ia ter coordenação motora, não ia ouvir, e uma série de coisas, como as pessoas falam por aí, né? Ia ficar vegetando. E aí começou a nossa luta com Deus, para que a gente pudesse ver o nosso filho curado. Nós entregamos o Jonatas para que ele fosse um missionário, era o nosso desejo. Senhor, nós queremos que nosso filho seja um missionário, seja um pregador da Tua palavra. E aí, quando ele nasceu nessa situação, e a gente ouvindo essas palavras de que não viveria muito tempo, nós começamos a pensar: Senhor, mas tudo que nós queríamos era que o nosso filho nascesse e fosse um missionário e pregasse a Tua palavra. O que está acontecendo? E naquela altura a gente não tinha muita noção do que a gente ainda tinha para passar, porque na verdade nós críamos de todo o coração que Deus podia curar o nosso filho. A despeito de tudo que aqueles médicos estavam falando, nós críamos de todo o coração que Deus podia curar nosso filho, porque o Senhor é o Deus que cura, que salva, que liberta. E
Então nós começamos aquela jornada que nós nem imaginávamos que duraria tanto tempo. E íamos para o hospital de manhã cedo, só eu podia entrar, porque só podia ter um acompanhante. Eu tranquei a faculdade, eu estava no último período do serviço social, tranquei a faculdade e passei a viver dentro de um hospital, porque eu chegava às 6 horas da manhã e ia embora meia-noite. Quando encerrava mesmo, não tinha como continuar, eu ia para casa. Então, vocês imaginem quantas angústias, né, uma mãe de primeira viagem passa ao pensar, eu estou indo para casa e meu filho está sob os cuidados de quem? Quem são essas pessoas? Mas já ali naqueles momentos, o Senhor trazia paz e conforto ao nosso coração e ao meu coração como mãe, de que quem cuidava do Jonatas era o Senhor. E de que ao redor daquela UCI, daquele bercinho, haviam muitos e muitos anjos acampados. E que eu não precisava temer. E isso me confortava. E aí os dias se seguiram. O interessante é que, antes da gente pensar em ter o bebê, a gente queria estruturar a nossa vida. E aí conseguimos comprar nosso apartamento, tínhamos o nosso carro. Eu tinha uma microempresa que estava indo muito bem, graças a Deus, na época. E tudo isso estava dentro dos planos que nós fizemos para a nossa família. De repente, após esse problema com o Jonatas, como diz aí na gíria, a casa caiu. Por quê? Além do Jonatas estar direto no hospital, com esse problema, a gente lutando para tentar ver o nosso filho curado, mediante esse problema todo, eu não pude dar um suporte na minha empresa para os meus clientes, perdi alguns contratos, entreguei outros contratos, porque eu sabia que não ia dar conta, e acabei perdendo tudo. Adquiri uma dívida imensa de banco, porque tinha equipamentos que eu comprava com empréstimo de banco e depois a gente ia pagando. E aí eu fiquei com 2 problemas, meu filho no hospital e uma dívida imensa. E isso me preocupava muito. Então nós começamos a orar pedindo que Deus desse a solução. Foi quando Deus deu a Edmilson os momentos no hospital, onde quando ela tinha que sair para os médicos fazer o procedimento no Jonatas, ela não ficava perto, ela ia para uma sala orar. Como eu não podia estar ali sempre, eu estava em casa orando. Eu estava na casa do meu sogro, da minha sogra, orando com eles ali. E Deus veio, através dessas orações, nos mostrar que Ele estava no controle de tudo isso, apesar de nós não conseguir ver nada à nossa frente. Foi quando Deus começou a trabalhar na vida de Edmilson com muitas pessoas ali naquele hospital. Então nós vimos que, na verdade, Deus estava cumprindo sim o que nós tínhamos pedido. Porque o Jonatas ali naquele hospital foi a possibilidade que eu tive de estar dentro do hospital. E no início, como o Jorge falou, que eu ia para essa salinha, era uma salinha bem pequenininha, desativada, que era uma sala para as mães amamentarem, mas depois desativaram. A janela dessa salinha dava para a Baía de Guanabara. Então, nesses momentos que iam fazer algum procedimento, alguma coisa que pediam para eu sair, ou quando eu estava muito angustiada, eu saía, ia para essa salinha e ficava olhando a Baía de Guanabara e orando. E um dia, quando eu estava saindo dessa sala, uma mãe perguntou: o que você faz aí nessa sala toda vez que você vai entrar aí? Eu falei: eu vou orar. Aí ela falou: eu posso orar com você? Eu falei: pode, claro que pode. E ela falou assim: eu posso chamar outras mães que também ficam por aqui acompanhando os seus filhos? Eu falei: pode também, claro que pode. A gente precisa realmente orar. E aquele hospital vinha passando um momento muito difícil, porque esse hospital onde o Jonatas ficou era um hospital que ficava próximo a comunidades muito perigosas no Rio. E a clientela desse hospital era oriunda dessas comunidades. Eram os filhos dos traficantes, eram as esposas dos traficantes, as ficantes dos traficantes, então que tudo ia para esse hospital. Então, qualquer coisa que acontecesse, uma criança que piorasse, uma criança que falecesse, o que dizia? Vou mandar vir aqui matar você, médico, porque a culpa é sua. Então, era um ambiente muito hostil.
Um ambiente onde, quando eu cheguei, eu só chorava, porque eu falava, Senhor, o que eu estou fazendo nesse lugar? Essas pessoas xingam, essas pessoas ameaçam. Todo dia tinha briga na porta da UTI com um pai, com uma mãe que não estava satisfeito, culpava a equipe médica por algum procedimento. E ali, naquele momento, quando aquela mãe me perguntou, eu posso chamar outras mães para orar? E eu disse que sim. Eu, de verdade, irmãos, não imaginava que elas gostariam de orar. Diante do que eu via que elas faziam lá do lado de fora, elas vão querer orar? Não vão querer orar. E aí eu falei, olha, hoje, depois do almoço, eu vou vir para a salinha. E aí, quem quiser vir, você chama e vem com você. Quando eu cheguei na sala, para minha surpresa, a sala estava lotada, porque era uma salinha pequena, 10 mães estavam ali. E eu realmente me surpreendi. E ali nós começamos a entender que o Jonatas estava sendo um missionário, porque eu só estava ali porque o meu filho estava na UTI. E naquele momento, o que a gente fazia naquela salinha? A gente orava, a gente cantava, a gente confortava umas às outras. E começou a acontecer um movimento, irmãos, que é só pelo Senhor. Porque o que acontecia? Quando uma criança piorava, as mães não iam ameaçar mais, dizer que ia matar, que ia bater, que ia chamar. Elas faziam um sinal umas para as outras, me chamavam, a gente ia para a salinha e orava. E começou a acontecer um movimento tão grande naquele hospital que os médicos começaram a ficar surpresos. O que está acontecendo? O que tem nessa salinha que essas mães entram aí? E fica calma, fica tranquila. O que vocês fazem aí dentro? Que mistério, o que acontece aí? E eu falei, olha, se vocês quiserem, vocês podem um dia vir na salinha. Vocês ficam, uns falavam assim, vocês ficam tramando contra a gente? Eu falei, de forma alguma, o senhor pode participar da oração. E até teve enfermeira que participou, médico que participou dessa oração, mas as 10 mães estavam ali. E aí, irmãos, o que acontecia? Nós orávamos, as crianças melhoravam, iam embora, iam tendo alta, saía a primeira, saía a segunda, aquela festa, e ficava só eu. Eu falava, Senhor, agora é a minha vez. A missão que o Senhor tinha eram essas 10 mães. Elas ouviram a palavra, teve aquela que se converteu, teve aquela que se reconciliou, teve aquela que estava pensando em se separar do marido, disse que não vai separar mais. O Senhor fez a obra, agora é minha vez. E daí começava a chegar mais uma. O médico, tem uma mãe ali que está nervosa, conversa com ela ali. E ali dentro do hospital, Deus me confortava e nós confortávamos as outras pessoas. Mas eu passei momentos de humilhação também ali, irmãos, porque eu comecei a ouvir assim, olha lá, ela ora pelo filho dos outros fica curado, vai embora e o dela está lá. Eu acho que esse Deus aí só funciona para os outros, para ela não funciona não. Ou às vezes eu ouvia assim, vamos lá, gente, está na hora de regar a plantinha. Era a hora que iam dar banho no meu filho. Regar a plantinha era o meu filho, que estava ali para eles como se fosse um vegetal, né? Sem andar, sem falar. Mas sabe, muitas pessoas se levantam como inimigos de Deus, são inimigos de Deus e aí se tornam seus inimigos também, porque você fala em nome de Deus e você confronta as pessoas, mesmo sem querer, com a sua tranquilidade, com a sua paz, com a sua educação. E isso incomoda o reino, né? As hostes infernais, incomoda o mal, porque você ali, mesmo sofrendo, você está sendo usado pelo Senhor. E eu gostaria de cantar uma música que fala sobre isso, que fala que nós atravessamos os mares, as lutas, o deserto, e podemos, ao atravessar, cantar do outro lado. E essa música fala isso. Eu gostaria que você ouvisse em oração, porque pode ser o momento que você está passando agora. Sei, é bem assim, o medo chega e a aflição
destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabe mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho para morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E todos vão olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho para morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E todos vão olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, te considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Recebe, ó. Você é um vencedor. Eu creio. Você é um vencedor. Glória a Deus. Então, meu irmão, se Ele prometeu, se apega nessa promessa que Ele vai cumprir. Nisso tudo que Edmilson contou aqui, se passaram 3, 4, 5 meses nesse hospital. Foram 5, né? 7 meses nesse hospital. A gente achava que ia sair de lá logo. E nesses 7 meses, todas as mães eram trocadas de tempo em tempo. E chegou um tempo ali que Edmilson às vezes não estava mais lá no grupo, e o grupo estava andando praticamente sozinho.
E eu entendi aquilo que Deus falou, o tempo de vocês nesse hospital acabou. Porque o que acontece? Esse hospital que o Jonatas estava, ele é para neonatal, 1 mês de vida. 1 mês e 2 dias já tem que sair fora, porque ali não tem recursos para cuidar de uma criança acima de 1 mês. Jonatas ficou 7, né? 7 meses. Ele era chamado de velhinho dentro do hospital, porque ele estava 6 meses além do permitido. E ali, esses 7 meses, foi feita uma reestruturação, inclusive no hospital, devido às necessidades do Jonatas e reivindicações. Graças a Deus nós pudemos fazer, e ali muitas coisas se mudaram. E nós entendemos que também foi a providência de Deus, não só para o Jonatas, mas até hoje, se você for naquele hospital, tem muita coisa funcionando que começou a funcionar a partir de. Entendeu? Então, Deus estava trabalhando não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Depois desse período, Jonatas foi transferido para um outro hospital, onde tinha a UTI pediátrica, né, que já é para crianças acima de 2 meses. E foi uma outra luta, meus irmãos, porque ali foi até o final. As mesmas experiências, os mesmos problemas, as dificuldades, mas a gente crendo que Deus ia dar uma solução. Eu queria só contar um fato, algo que me deixava incomodado desde o primeiro mês, quando Edmilson ficou no hospital. Ela ficava ao lado do leito do bercinho do Jonatas, tipo uma incubadora, numa cadeira improvisada que colocaram ali. E eu só podia chegar como visitante, ela podia ficar permanente ali, eu só chegava como visitante, horário de visita. E quando terminava o horário, a gente terminava ali, eu ia embora, ela ia tomar o banho dela e ia dormir naquela cadeira. Eu chegava em casa, estava a minha cama lá assim, boazinha, prontinha para dormir, eu olhei para aquilo e não conseguia dormir. Eu falei, pô, minha mulher dormindo numa cadeira, meu filho sofrendo num leito lá, eu dormia no chão, igual esse chão assim, ó, nem forrava nada, deitava assim. Não, porque, quer dizer, eu não sei nem explicar o porquê, mas em relação ao que eu via ela passar e o meu filho passar, eu falei, não posso, eu acho que a forma que eu tenho de estar junto com eles, de ficar sensibilizado com eles, é eu deitar também. Então eu passei esses 7 meses daquele hospital dormindo no chão. Acordava cedo, tomava meu banho, partia para o hospital e ficava lá. Esse hospital que a gente foi ali na Ilha do Governador. Ele tinha uma praça ali na frente. Eu ficava de manhã até a hora da visita ali na praça, porque já não estava trabalhando mais, entendeu? Então, passava a minha manhã toda ali até o horário da visita. E ali se começou uma nova jornada. Um novo trabalho foi feito ali, e Deus agiu ali também da mesma forma. Nós não temos mais como contar outras coisas que aconteceram. Eu acho que numa outra oportunidade a gente vai poder compartilhar cada momento que a gente passou, o que Deus trabalhou na nossa vida. Mas o que nós gostaríamos de compartilhar hoje é que nós podemos nós desafiamos, vencemos, na verdade, o gigante da perda. Estamos ainda vencendo, porque, na verdade, nós perdemos o nosso... Jonatas foi para junto do Senhor. Tem 15 anos, ele estaria com 15 anos, né, se ele estivesse vivo. E como tem sido a nossa vida, como tem sido caminhar depois dessa perda, né? Eu costumo dizer que a nossa vida se divide entre antes de 2000 e depois de 2000. Eu digo que antes de 2000, eu vou falar por mim agora. Eu era uma pessoa que me preocupava muito com as minhas coisas, olhava muito para a minha vida, fazia os meus planos, tinha os meus sonhos. Eu quero fazer a minha faculdade, eu quero fazer uma faculdade pública, consegui fazer uma faculdade pública, quando terminar a faculdade pública eu vou fazer. Então, assim, era tudo muito voltado para mim. Eu não sabia amar com o amor de Jesus. Eu olhava para a minha vida, para os meus problemas. Eu ia na igreja, cantava, participava,
mas eu me preocupava comigo. E olha que eu estava me preparando para ser uma assistente social. Como você vai ser um bom profissional se você só olha para você mesmo? E eu digo que ali, naquele hospital, Deus começou a fazer uma obra no meu coração, na minha vida. Porque durante muito tempo, quando eu entrava ali para a UTI, eu entrava durante 15 dias, e Deus é testemunha disso que eu vou falar, eu entrava, parava no lugar onde os médicos ficavam e falavam, como é que meu filho está? Aí eu via sempre a mesma palavra, mãe, você sabe que não tem que ter esperança, você sabe que ele está vivendo ali, está no aparelho, mas se a gente desligar o aparelho, ele morre e tal. Eu ouvia, eu abaixava o olho, ia, caminhava até a UCI, que era um bercinho aquecido, e eu ficava olhando para o Jonatas o tempo todo, orando, chorando, mas só olhando para ele. Só que depois de 15 dias fazendo isso, Deus falou assim comigo. Eu tive muitas experiências miraculosas. Não sei, algumas eu não posso compartilhar, mas outras eu posso. Em outro momento eu compartilho. Mas nesse dia especificamente, Deus falou comigo audivelmente. Levanta o olho. E eu olhei para trás, achando que alguém estava, o médico, alguém falando comigo. Levanta o olho. Olha ao seu redor. E pela primeira vez, depois de 15 dias, eu fiz esse movimento e eu vi muitos bercinhos, irmãos. Devia ter mais de 20. Do lado de cada um tinha uma mãe. Uns não tinha ninguém, outros tinham uma mãe. Chorando, triste. E Deus falou assim comigo, ó, você está passando pelo deserto, mas você tem a mim do seu lado, você conhece o meu poder. E essas mães? Naquele momento, eu creio, então, que quando eu levantei os olhos e olhei, foi quando Deus começou a trabalhar e fazer esse grupo de oração e agir realmente, pela misericórdia do Senhor. Porque, irmãos, nós não sabemos lidar com as perdas. Nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para viver. Por isso, os nossos planos são sempre assim, eu vou me casar, eu vou trabalhar, eu vou viajar, eu vou estudar. Sempre planos que nos remetem à vida, nunca à morte, porque Deus não nos fez para morrer. Então, lidar com isso, irmãos, é muito difícil. Talvez você agora esteja passando por algum tipo de perda. E perda, quando eu falo, não é só a perda como nós passamos de perder um ente querido e tão precioso. Mas eu digo, uma separação pode ser uma perda, porque você sonhou em viver casado até que a morte separe e você se separou. Uma perda. Um emprego que você trabalhava, né, se dedicava e de uma hora para outra você perdeu. Pode ser uma amizade, uma grande amizade que você tinha e esse amigo te decepcionou, foi uma perda. Então existem vários tipos de perda. Em todas elas, irmãos, é muito difícil. Perder o bem material é difícil, mas vocês imaginem como é difícil perder alguém que é parte do seu ser, que é uma extensão de você, porque é assim que nós, mães, olhamos para os nossos filhos. Eles saíram aqui de dentro de nós, então nós os vemos como um pedaço de nós. Então, irmãos, surgem muitos sentimentos quando nós passamos pela perda. E muitos sentimentos, com certeza, surgiram para Jorge, surgiram para mim, porque ao mesmo tempo que essa experiência foi de nós como casal, também foi minha só. Tinha momentos que era só minha, tinha momentos que eram só dele. Mas lá em Isaías 41:10, você pode abrir a sua Bíblia, se você desejar, fala assim, ó. E esse foi o nosso consolo durante esse tempo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então era Deus que nos confortava, era Deus que nos consolava.
Eu costumo ouvir muitas pessoas dizendo assim, ó, eu sou uma pessoa vitoriosa, meu filho foi curado. Eu sou uma pessoa abençoada, eu passei num concurso público. Eu sou uma pessoa abençoada, eu comprei um carro zero, eu comprei a minha casa. Sem dúvida, isso é bênção, sem dúvida, é muito bom. Mas eu sou abençoada. Deus levou o meu filho, mas através da vida dele, eu pude aprender mais sobre o Deus que eu sirvo. Nós somos abençoados, porque o nosso filho foi para junto do Senhor, mas a nossa união nessa luta ficou mais fortalecida ainda. Eu sou abençoada. O meu filho passou 1 ano e 5 meses dentro da UTI, mas foi ali dentro que Deus forjou em mim o que era necessário para eu ser uma mãe melhor, para eu ser uma assistente social melhor. Então, nós precisamos, irmãos, romper com essa ideia que muitas igrejas pregam e muitas pessoas falam que bênção é quando você tem aquilo, quando você consegue aquilo que você almeja. Muitas vezes você não consegue aquilo que você sonhou, mas ainda assim você é abençoado. Nós também precisamos ter coragem diante da perda de dizer, eu estou sofrendo, está doendo, eu estou cansado. A gente precisa ter coragem disso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer vestir uma capa do super crente e dizer assim, ó, meu filho faleceu, mas eu estou aqui firme, seguindo a Jesus. Meu filho faleceu, eu sofri, eu tive momentos de depressão, eu tive momentos de angústia, mas Deus esteve comigo e me sustentou, glórias ao nome dele. Ele me sustentou, ele nos sustentou. Nós não ficamos sentados à beira do caminho, nós levantamos. Ora, Jorge desanimava e eu o incentivava. Ora, eu desanimava e ele me incentivava. Ora, os dois desanimavam e Deus trazia alguém até nós para nos confortar. Esse é o cuidado que Deus tem. Assim nós podemos desafiar o gigante da perda. Não é deixando de perder, porque nós estamos sujeitos a passar por muitas situações. Mas, diante dessas perdas, o desfecho desse momento que você está passando vai depender muito de como você vai reagir. Então, eu gostaria de encerrar essa palavra. Não sei se Jorge quer falar mais alguma coisa. Eu queria que você lesse Jeremias 29:11. Vou ler depois que eu... Vai. Quer que leia agora? Queria. Tá, então vamos ler. Esse foi um dos versículos que nós nos apegamos depois dessa passagem toda que nós tivemos, crendo na promessa de Deus. Hum? 19:11. 29. Jeremias 29:11 diz assim. Quer ler, amor? Pode ler. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O nosso plano era ter um casal de filhos. Tinha até nome, era Jonatas e Kézia. Aí veio Jonatas, mas aprove a Deus levá-lo. E aí eu fiquei, poxa, Edmilson, agora como é que vai ser? Vai vir a Kézia. E o pai queria um menino, né? Vai vir a Kézia. E quando ela ficou grávida, ela falou, é um menino. É um menino. E aí nós começamos toda a jornada, procuramos uma outra médica para fazer todo o trabalho que foi feito pelo outro médico, a doutora Miriam, uma irmã em Cristo, uma senhora muito, muito responsável. Foi quem descobriu todo esse processo que Edmilson teve com o Gabriel. E Deus
como eu falei antes, se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir. E nós esperamos esse momento. E esse momento chama-se Gabriel, que hoje está com 10 anos. Vem cá, filhinho. Alegrando a nossa vida, alegrando a nossa casa. E aprove a Deus fazer desta forma para que nós pudéssemos estar aprendendo e, de alguma forma, ensinando ou mostrando para as pessoas o quanto Deus é poderoso em nossas vidas e na vida de cada um de nós. E nesse momento, todos nós temos um problema. E você que tem aquele problema, aquela dificuldade que de repente você está passando por uma perda desta que Edmilson pode ter citado aqui, qualquer que seja, que você possa confiar que Deus tem o momento certo para te recompensar. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a nossa promessa está cumprida na vida de Gabriel. Gabriel nasceu de 38 semanas. Eu desenvolvi novamente a oligodramia. E poderia ter acontecido com o Gabriel a mesma coisa que aconteceu com o Jonatas. Mas Deus usou essa médica, né, que todas as consultas ela colocava a mão na minha barriga, orava por mim. E no dia que eu fui fazer a ultra, a médica que fez a ultra falou assim: você tem que fazer a sua cirurgia hoje, porque você já não tem mais líquido aqui. Se a gente esperar para amanhã, essa criança morre ou nasce muito comprometida. E aí, naquele mesmo dia, foi feita a cesárea. E quando tiraram o Gabriel, Jorge estava lá junto, viu? Eles costumam colocar um dreninho, né, para tirar justamente esse líquido. Aí diz Jorge que só fez assim, porque já não tinha mais líquido nenhum dentro da minha barriga. Então, nós cremos que tudo aquilo que nós passamos, na verdade, era uma preparação para tudo aquilo que Deus queria realizar na nossa vida. O Gabriel é uma bênção na nossa vida. E eu tenho orado muito pela vida do Gabriel, porque eu vejo que Deus quer usar grandemente o Gabriel, mas Ele me deu um grande desafio para nós, né? Que é educarmos um menino que tem uma personalidade forte, um menino que ele fala o que ele acha, e a gente tem trabalhado muito com ele sobre o domínio próprio, sobre a paciência, sobre o amor a Deus e sobre tantas outras coisas que nós precisamos trabalhar. Temos visto o agir de Deus e temos promessa de Deus para a vida do nosso filho. E temos colocado ele diante do Senhor. Para concluir, eu queria que, se de tudo que a gente falou aqui, você não conseguiu guardar muita coisa, porque às vezes acontece, os pensamentos voam, né? Mas não tem problema. Eu gostaria que você guardasse estas verdades. Desafiamos o gigante da perda quando reconhecemos que não somos capazes de passar pela luta sozinhos. Deus usará pessoas para caminharem ao seu lado e serem anjos que o Senhor colocará para te cuidar. Poderá ser um terapeuta, poderá ser um médico, poderá ser uma irmã da igreja. Deus vai usar alguém para caminhar ao teu lado no momento da perda, da dificuldade. Desafiamos o gigante da perda quando nos permitimos dizer: está doendo. Não vista a capa do supercrente. Não vista essa capa. Não leve as pessoas a pensarem que, como crentes, não choramos, somos sempre otimistas, fortes, imbatíveis. Diante da dor, nós choramos sim, nós sofremos sim. Mas a diferença é que a gente chora confiando no Deus Consolador. E nós não ficamos presos ao nosso sofrimento. Nós vivemos o momento do sofrimento, mas continuamos caminhando rumo ao alvo, confiando em Jesus. Desafiamos o gigante da perda quando... Eu já falei isso. Desafiamos o gigante da perda quando nos sentimos vitoriosos, mesmo quando perdemos algo que nós gostaríamos de ter.
Somos vitoriosos por quê? Porque através daquela perda, através daquela luta, através daquela dificuldade, Deus vai trabalhar em nós. Deus vai trabalhar em você se você permitir. E Ele vai forjar o caráter de Cristo na sua vida. Desafiamos o gigante da perda quando buscamos força e conforto através da oração. Foi a oração que nos manteve firmes, caminhando, e essa é a oração que tem nos ajudado a prosseguir 15 anos depois. Eu ainda choro? Tem vezes que eu choro sim, eles não sabem não, mas eu choro, porque eu choro escondida. Mas eu choro. Tem dias que eu acordo pensando no Jonatas, pensando no rostinho dele, pensando em como ele estaria se ele estivesse aqui. Mas aí, nessas horas, eu digo assim: Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que nós queremos compartilhar com vocês hoje, um pouquinho da nossa experiência, é de que Deus, Ele sempre vai estar com você. Como vai terminar a sua história de luta e de dificuldade depende de como você vai se colocar diante do Senhor. Você vai se colocar diante do Senhor por que o Senhor deixou isso acontecer? Ou você vai chegar diante do Senhor, coitado de mim, porque eu, tanta gente, eu sou tão bom. Ou você vai chegar diante do Senhor e vai dizer assim: Senhor, está doendo. Eu não sei qual plano que o Senhor tem através disso, mas pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, eu tenho certeza que no final eu vou poder cantar o canto da vitória. Do outro lado, depois que eu atravessar o mar da dificuldade, eu vou cantar o hino da vitória. Amém? Que você leve essa palavra com você. Eu não sei o que você está passando, mas qualquer que seja a situação que você está passando, você não está sozinho. Só parece que está, mas você não está, porque Deus está ao teu lado. Amém? Você quer falar alguma coisa, meu filho? Não quer falar. Eu falei, filho, se você vai querer falar alguma coisa, eu vou te dar o microfone. Aí ele disse, não sei. Então Deus não botou nada para você falar, não, filho? Então tá bom, amém. Então vamos orar. Vou pedir que Jorge ore pela nossa família, né? Que ele é o sacerdote espiritual do nosso lar. Então que ele esteja orando por nós e orando também pelos irmãos. Querido Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, por esse momento que pudemos aqui estar diante de Ti, Senhor Deus. E cremos, Senhor Deus, que o Senhor nos usou para trazer um pouco daquilo que o Senhor queria que ouvíssemos, ó Deus. Muito obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pelo Teu amor sobre nossas vidas. Graças te damos, Senhor Deus, pela nossa família. Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor Deus, que possamos estar sempre prontos, Senhor Deus, para estarmos no Teu reino. Muito obrigado por essa igreja, pelos seus membros, pelas famílias que aqui estão. Peço que o Senhor possa estar abençoando a cada um deles, Senhor Deus, e que eles possam sempre ter a certeza, Senhor Deus, que contigo, Senhor Deus, somos mais do que vencedores. Por qualquer que seja o problema ou a dificuldade, contigo seremos vencedores. Muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Beijinho. Moisés. Na nossa visão, né? Motivos para lamentar, para lamuriar, para reclamar. E não percebemos o cuidado de Deus, o agir de Deus. Certamente fomos encorajados a confiar, a depender, a crer naquilo que o Senhor está realizando, a perceber o propósito de Deus, a finalidade. Muitas das vezes a gente tenta compreender e tenta entender e foge, né? A gente não tem essa capacidade, a gente é limitado. Mas em tudo há um propósito, e Deus sabe de todas as coisas, e Ele é Senhor de toda a história, Senhor das nossas vidas. Vamos louvar? Se você já pensou em desistir, tenha fé e não
sorrir, você vai ver. Inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. O teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. O teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então canta assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardados, desse jeito desistir, porque vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Jorge já está aqui, Edmilson também. Cadê Gabriel? Gabriel, chega aqui. Vem cá, Gabriel. Faz favor, chega aqui. Vamos orar por vocês mais uma vez. Eu queria convidar Carlos, Kátia e Carla para que viessem abraçar essa família. Carlos, faz favor. Chega aqui, dá um abraço no Jorge. Kátia, abraça aqui Edmilson. Carlinha, dá um abraço no Gabriel. Eu queria convidar o Oséias, que logo em seguida a gente vai fazer uma oração, agradecendo por esta família, por esta oportunidade. Vamos estender nossas mãos e recitar aquela bênção? Vamos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Senhor, obrigado, meu Deus, por esse momento tão difícil, meu Deus, que nós encontramos aqui na tua casa. Tu sabe, meu Deus, que de acordo com o depoimento da nossa irmã, trouxe grandes recordações de muitas pessoas, especialmente da minha, Deus, os momentos difíceis que eu passei na vida.
Mas como a tua serva mesmo disse, Pai, tu nos sustenta, tu nos ampara, tu nos dá o alívio, meu Deus, o refrigério. Assim como tu deu a ela, nos deu a mim também, e dá a tantos outros, meu Deus. Porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que nos alivia das grandes dores, das horas difíceis, meu Deus. Por isso nós te agradecemos. Te agradecemos para a vida dessa igreja, meu Deus. De uma maneira toda especial, porque é a igreja onde nós aprendemos a amá-lo. Aprendemos, meu Deus, ouvir a tua palavra aqui. É onde nós falamos mais contigo, ó Deus. Te pedimos, meu Deus, pela vida dos pastores desta igreja, todos eles, mas em especial o pastor Neemias, o pastor Tadeu e o pastor Vinícius, que estão ali naquele congresso. Abraça, meu Deus, a cada um deles com o teu braço todo poderoso, abençoando, que ele seja realmente o teu porta-voz ali naquele lugar, meu Deus, falar do teu amor, da tua paz, da tua misericórdia, do teu poder para todos aqueles que vão ouvir, meu Deus. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Coração silenciosa, estaremos despedidos. Que Deus abençoe a todos e que dê uma noite de paz.